Além das montanhas, capítulo 1-U, vilarejo esquecido, bem no coração da Cordilheira dos Andes. Espremido entre gigantes de pedra que arranhavam o céu, existia um pequeno vilarejo chamado Alvorada. Para quem olhava de longe, parecia apenas um punhado de pontos marrons na imensidão verde e cinza, um segredo guardado pelas montanhas. Foi ali que Miguel nasceu, num dia em que o sol teimou em aparecer por entre as nuvens pesadas, como um prenúncio do espírito inquieto daquele menino. A vida em Alvorada era tecida com os fios da simplicidade e da dureza. As casas, erguidas com barro e palha, pareciam brotar da própria terra. Suas paredes grossas protegiam do frio cortante das noites andinas e guardavam o calor do fogão a lenha, onde o cheiro de sopa de batata e pão de milho se misturava às histórias contadas pelos mais velhos. Os dias de Miguel começavam antes mesmo de o sol beijar o topo das montanhas. Ele acordava com o canto dos galos e com o cheiro de terra molhada pelo orvalho. Desde pequeno, aprendeu que as mãos foram feitas para o trabalho. Ajudava seu pai, um homem de poucas palavras e pele curtida pelo sol, a cuidar das lhamas e a cultivar os pequenos terraços de terra fértil que eles, com muito esforço, arrancavam das encostas íngremes. Plantavam batatas, quinoa e milho, alimentos que garantiam a sobrevivência da família e de toda a comunidade durante os invernos rigorosos. A mãe de Miguel, com seus dedos ágeis, transformava a lã das lhamas em fios coloridos, que viravam mantas e ponchos vibrantes, verdadeiras obras de arte que contavam a história do seu povo. A escola do vilarejo era uma construção modesta, com uma única sala grande. O professor, seu Ramiro, era um homem paciente que vinha de uma cidade distante e dedicava sua vida a ensinar as crianças de Alvorada. Ele ensinava tudo: a ler, a escrever, a fazer contas, a entender um pouco sobre o mundo que existia para lá das montanhas. As aulas, no entanto, nem sempre aconteciam. No tempo da colheita, a sala ficava quase vazia, pois todas as mãos, inclusive as pequenas, eram necessárias no campo. Apesar dessa rotina de trabalho e simplicidade, havia algo em Miguel que o tornava diferente. Seus olhos, de um castanho profundo, brilhavam com uma curiosidade insaciável. Enquanto os outros meninos se contentavam em correr pelos campos e brincar de esconde-esconde entre as rochas, Miguel passava horas observando o horizonte. Ele subia até o ponto mais alto que conseguia alcançar e ficava ali, parado, olhando para a cadeia de montanhas que cercava seu mundo. Para ele, elas não eram uma proteção, mas uma muralha, uma barreira que o separava de um mundo que ele sonhava em conhecer. Seu Ramiro percebeu logo esse brilho nos olhos do menino. Ele via em Miguel uma sede de conhecimento que ia além das lições do quadro negro. Por isso, depois das aulas, costumava conversar com ele, emprestando-lhe livros velhos e surrados que trazia da cidade. Eram livros de aventura, de geografia, de história. Miguel devorava cada página, lia sobre oceanos que ele nunca tinha visto, sobre cidades gigantescas, com prédios que tocavam as nuvens, sobre invenções que pareciam magia. Foi num desses livros que Miguel viu pela primeira vez a imagem de um trem, uma máquina de ferro, comprida como uma serpente, que deslizava sobre trilhos e levava as pessoas a lugares distantes. Aquela imagem ficou gravada em sua mente. Ele sonhava com o apito do trem, com o barulho das rodas nos trilhos, com a paisagem passando rápido pela janela. O trem se tornou o símbolo do mundo que ele queria desbravar. Certa tarde, enquanto ajudava o pai a guardar as lhamas no curral, Miguel tomou coragem e perguntou: "Pai, o que tem do outro lado das montanhas?" O pai parou o que estava fazendo, olhou para os picos nevados que o cercavam e suspirou: "Trabalho, meu filho, mas trabalho, só que diferente do nosso. E perigos também. O mundo lá fora não é como a Alvorada. As pessoas não se ajudam como nós nos ajudamos." A resposta não diminuiu a curiosidade de Miguel. Pelo contrário, só a aumentou. Ele queria ver com os próprios olhos. Queria entender por que as pessoas de lá
eram diferentes. Queria saber se o céu em outros lugares tinha a mesma cor e se as estrelas brilhavam com a mesma intensidade. À noite, antes de dormir, ele se enrolava em sua manta de lã e fechava os olhos, mas sua mente viajava. Ele se imaginava descendo as montanhas, caminhando por estradas desconhecidas, encontrando rios e florestas. Ele se via chegando a uma cidade grande, com suas luzes e ruídos, e embarcando em um trem que o levaria para ainda mais longe. O desejo de partir era tão forte que chegava a doer no peito. Ele amava sua família, amava seu vilarejo, mas sentia que seu lugar não era ali. Era como um pássaro que, mesmo amando o ninho, nasce com a necessidade de voar. Numa noite de festa, a festa da colheita, quando todo o vilarejo se reuniu em volta de uma grande fogueira para celebrar, Miguel observava chamas dançantes. A música dos charangos e das flautas de bambu enchia o ar. As pessoas riam e dançavam. Ele viu alegria nos rostos, a gratidão pela terra generosa. E pela primeira vez, sentiu uma pontada de culpa. Como podia querer abandonar tudo aquilo, deixar para trás as pessoas que ele amava, as tradições, a segurança de seu lar? Ele olhou para sua mãe, que conversava animada com as vizinhas, e para seu pai, que tocava uma melodia suave em sua flauta. Viu seus amigos de infância, que provavelmente se casariam, teriam filhos e continuariam o ciclo da vida em Alvorada, felizes e satisfeitos. Por um momento, ele desejou ser como eles. Desejou que a quietude das montanhas fosse o suficiente para acalmar seu coração. Mas então, seu olhar se voltou novamente para a escuridão, para além do círculo de luz da fogueira, na direção das silhuetas imponentes das montanhas contra o céu estrelado. E o desejo voltou, mais forte do que nunca. Não era uma questão de não amar Alvorada. Era uma questão de amar o mundo inteiro, um mundo que ele ainda não conhecia. Ele percebeu que não poderia ser feliz ali, pois viveria sempre se perguntando: e se, naquela noite, deitado em sua cama, ouvindo o som do vento assobiando pelas frestas da janela, Miguel tomou uma decisão. Ele iria embora, não sabia como, nem quando, mas sabia que precisava ir. Ele precisava ver o que havia além das montanhas. A promessa silenciosa, feita para si mesmo, marcou o fim de sua infância. O menino que sonhava em conhecer o mundo estava pronto para se tornar o homem que o desbravaria. Nos meses que se seguiram, Miguel começou a se preparar. Ele trabalhou com mais afinco do que nunca, guardando cada pequena moeda que conseguia. Prestava mais atenção às histórias dos poucos viajantes que às vezes passavam pelo vilarejo. Comerciantes que traziam sal e ferramentas da cidade em troca de lã e queijos. Ele memorizava os nomes dos lugares, as distâncias, os caminhos. Conversava longamente com seu Ramiro, que, entendendo a determinação do garoto, o ajudava como podia. Deu-lhe um mapa antigo e remendado e ensinou-o a ler as estrelas para se guiar à noite. O conhecimento é a única bagagem que não pesa nos ombros e que ninguém pode te roubar, Miguel, dizia o velho professor, com um olhar nostálgico. A despedida foi a parte mais difícil. Ele escolheu uma manhã fria, pouco antes do amanhecer. Deixou um bilhete simples sobre a mesa, agradecendo aos pais por tudo e prometendo que um dia voltaria. Sua mãe o encontrou na porta, com os olhos cheios de lágrimas, mas também de compreensão. Ela não tentou impedi-lo, apenas o abraçou forte, colocou um pão quente em sua mochila e fez o sinal da cruz em sua testa. Que os espíritos das montanhas te guiem e te protejam, meu filho. Seu pai estava do lado de fora, encostado na parede de barro. Em silêncio, ele apenas se aproximou, colocou a mão no ombro de Miguel e disse: "O mundo é grande, seja forte." Era a sua maneira de dizer: "Eu te amo, estou orgulhoso de você." Com uma mochila nas costas, o coração apertado de saudade e os olhos cheios de esperança, Miguel começou a descer a trilha sinuosa que o levaria para fora do vilarejo. A cada passo,
a alvorada ficava menor. Ele olhou para trás uma última vez e viu as luzes das casas começando a se acender, pequenas faíscas de vida no meio da imensidão. Ele guardou aquela imagem no coração. O ar da manhã era gelado e rarefeito, mas Miguel não sentia frio. Ele sentia a adrenalina da partida, o medo do desconhecido misturado com a excitação da aventura. Ele estava finalmente fazendo o que sonhou por toda a vida. Estava caminhando em direção ao mundo que existia além das montanhas. O vilarejo esquecido ficava para trás, mas as memórias, as lições e o amor que aprendeu ali seriam sua bússola para sempre. A jornada de Miguel estava apenas começando. Obrigado por acompanhar esta história até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada emocionante. Até a próxima!